Imagine um povo vivendo à sombra do medo, colheitas roubadas, cidades destruídas, fé em ruínas. Israel se escondia em cavernas e o nome Midian se tornara sinônimo de terror. Foi nesse cenário que Deus decidiu agir, não por meio de um exército, mas através de um homem comum, Gideão. Um homem que mal acreditava em si, muito menos em um milagre. Enquanto ele trabalhava em segredo, escondido no lagar para proteger um punhado de trigo, o céu o observava. E ali, entre o pó e o medo, o impossível aconteceu. O anjo do Senhor o chamou de homem valente, mas como chamar de valente alguém que se esconde? Como ver coragem onde só existe dúvida? Porque Deus não vê como o homem vê. Ele enxerga o potencial onde o mundo só vê fraqueza. Naquele instante, o improvável foi convocado. O tímido se tornou escolhido. Gideão seria o instrumento de libertação de um povo que havia esquecido como lutar. Mas antes que ele enfrentasse exércitos, teria que vencer algo muito maior: o medo dentro de si. Gideão precisava ter certeza de que não estava sonhando. Ele exigiu um sinal, uma prova de que o impossível realmente vinha de Deus. Trouxe carne e pão, colocou sobre uma pedra, e o anjo tocou com o cajado. Em um instante, fogo subiu do altar. A chama revelou o invisível. O próprio Deus falava com ele. Gideão caiu de joelhos, tomado pelo temor. O vento soprava sobre as cinzas e pela primeira vez ele entendeu. O Senhor o chamava para algo maior. Mas essa revelação não veio sem custo. A fé nasce no conflito entre o medo e a obediência. Gideão teria que enfrentar os deuses falsos que seu próprio pai servia. À noite, em silêncio, ele destruiu o altar de Baal. A vila acordou em fúria. Queriam sua cabeça, e ali, cercado por gritos e pedras, ele aprendeu: quem obedece a Deus provoca o ódio dos ídolos. O improvável começava a se tornar guerreiro. Os midianitas voltaram, numerosos como gafanhotos. Suas tochas queimavam o horizonte e o som dos tambores fazia tremer o vale. Israel se via sem saída, mas algo mudou. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O medo deu lugar à ousadia. Ele pegou o chifre e o som ecoou pelos montes. Um chamado à guerra, um grito de fé. De todos os cantos, homens se juntaram a ele, mas Gideão ainda lutava por dentro. Senhor, se é mesmo comigo, dá-me um sinal. E Deus, em sua paciência, fez cair orvalho apenas sobre o velo. Depois, apenas sobre o chão. 2 vezes, o impossível respondeu à dúvida. Aquele que pedia provas agora era chamado a provar sua fé. 32.000 homens se apresentaram, um exército digno de respeito. Mas Deus olhou e disse: é gente demais, demais. Para quê? Para que Israel não pensasse que a vitória viria da força humana. Primeiro, os medrosos voltaram para casa. Restaram 10.000. Depois, Deus testou o coração dos soldados junto ao riacho. Somente 300 beberam a água atentos, prontos para a batalha. 300 contra uma multidão incontável. Era loucura, mas era divina. Deus não precisa de números, precisa de corações dispostos. E Gideão aprendeu que quando o céu escolhe os fracos, é para mostrar que o poder nunca esteve nas mãos do homem. Naquela noite, o acampamento de Israel estava em silêncio, mas o coração de Gideão tremia. A guerra se aproximava e o inimigo parecia infinito. Deus, conhecendo o medo do seu servo, o enviou a ouvir uma conversa entre soldados inimigos. Um deles contava um sonho. Um pão de cevada rolava sobre o acampamento e o destruía. Isto é a espada de Gideão, dizia o homem. E Gideão entendeu. O medo havia mudado de lado. Gideão ajoelhou-se ali mesmo e adorou. Ele não precisava mais de sinais, porque o próprio inimigo já anunciava a vitória. Nenhum plano militar explicaria o que viria a seguir. Gideão dividiu os 300 em grupos. Cada homem recebeu uma trombeta, um cântaro e uma tocha escondida.
nada de espadas, nenhum grito de guerra, apenas fé e obediência. À meia-noite, quando o inimigo dormia, o som das trombetas rasgou o vale. Os cântaros foram quebrados e a luz das tochas explodiu na escuridão. Espada do Senhor e de Gideão ecoou nas montanhas. O caos tomou conta dos midianitas. Confusos, eles se voltaram uns contra os outros. Foi a luz na escuridão que venceu as trevas. Uma estratégia que só o Deus impossível poderia planejar. O acampamento inimigo se desfez em pânico. Gritos, fogo e o som das trombetas ainda ecoando entre os montes. Gideão avançava com seus 300, não para lutar, mas para testemunhar o poder de Deus em ação. O rio Jordão se tornou testemunha da fuga dos inimigos. Cada passo era um lembrete de que a vitória não vinha da espada, mas da fé. Os midianitas caíam uns sobre os outros, e Israel, que antes se escondia, agora perseguia o inimigo. Gideão aprendeu que quando Deus luta por você, até o caos trabalha a seu favor. A batalha parecia vencida, mas a guerra não havia acabado. Gideão e seus homens, exaustos e famintos, continuavam perseguindo os reis midianitas. Estamos cansados, mas ainda perseguimos. Essas palavras marcaram a jornada dos 300. Nem todos entenderam. Alguns israelitas zombaram, outros se recusaram a ajudar. Mas Gideão não parou, porque quem é chamado por Deus não depende do aplauso dos homens. A fé que começou no medo, agora se movia pela convicção. O sol nascia sobre o deserto quando Gideão alcançou os reis inimigos, Zeba e Zalmuna. O império de Midian desmoronava. Não havia gritos de triunfo, apenas o silêncio pesado da justiça divina. Gideão, o homem que um dia se escondeu, agora era o instrumento de libertação. Mas mesmo em vitória, o coração humano é terreno perigoso. Ele recusou ser rei, mas o povo o via como um. E entre o som das espadas e os ecos da glória, a semente da vaidade começou a germinar. Israel finalmente estava livre. O povo quis coroar Gideão, fazer dele um rei, mas ele respondeu: "O Senhor reinará sobre vocês." Mesmo assim, construiu um éfode de ouro e, com o tempo, aquilo que começou como lembrança se tornou idolatria. O herói voltou para casa e o silêncio substituiu a guerra. Mas as vitórias de Deus não são eternizadas em troféus, e sim em corações transformados. Gideão, o improvável, o temeroso, o escolhido, aprendeu que a verdadeira batalha nunca é contra exércitos, é contra o orgulho, o medo e a fé vacilante. Porque o poder é do Senhor. Sempre foi, sempre será. Se esta mensagem edificou sua fé, compartilhe, curta e se inscreva no canal para não perder nenhuma das mensagens poderosas. Deus abençoe grandemente sua vida. Amém.